Oi, pessoal! Nessa análise, a gente vai mergulhar a fundo em uma ideia que é chave para qualquer líder ou equipe buscando alta performance. A ideia é a seguinte: a inovação de verdade, aquela que se sustenta, não vem de um único estalo de uma ideia genial. Ela é, na verdade, o resultado de um alinhamento super preciso entre o ambiente externo, ou seja, a estrutura da empresa, e o ambiente interno, a nossa mente, a mente de quem faz acontecer. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, a gente ouve em toda reunião, né? O mantra do mundo corporativo é quase sempre o mesmo. Precisamos colaborar mais, vamos quebrar os silos, mas será que essa é mesmo a fórmula mágica para inovar? A resposta, adianto, talvez não seja a que todo mundo espera. E aqui está o pulo do gato. Uma análise da Harvard Business Review coloca isso em xeque. Ela mostra que, na verdade, essa relação é bem mais complexa. Em algumas situações, forçar a colaboração pode até acabar sufocando a criatividade. O ponto central é que não existe um único modelo que sirva para tudo. A estrutura ideal de colaboração depende, e depende muito do tipo de problema que se quer resolver. Isso nos leva então para o nosso primeiro grande pilar estratégico, a arquitetura do ambiente externo. O papel da liderança aqui é desenhar de forma consciente o campo de jogo ideal para cada desafio. E basicamente existem 3 modelos operacionais para a gente pensar em inovação. Vamos olhar cada um deles de perto. O primeiro modelo é o que a gente chama de coletivo de convergência. Pensa nele como se fosse uma equipe de especialistas de altíssimo nível, onde cada pessoa tem uma peça única de um quebra-cabeça super complexo. O trabalho é totalmente interdependente, um precisa do outro para montar a solução final. O caso do AlphaFold da DeepMind é um exemplo perfeito disso. Engenheiros, biólogos, físicos, todos integrando seus conhecimentos para resolver um desafio que durou 50 anos. O sucesso aqui depende de integração total. Agora, o segundo modelo é o coletivo de divergência. Aqui a analogia é outra. Pensa num ecossistema bem rico, tipo um recife de coral. São várias entidades, como as startups de lá no J-Labs da Johnson Johnson, cada uma correndo atrás do seu próprio objetivo, mas todas compartilhando recursos de um ambiente que incentiva o crescimento. A inovação aqui não surge de um único esforço coordenado, mas sim da diversidade, dos vários caminhos que são explorados ao mesmo tempo. E por último, o coletivo de atenção. Nesse modelo, todo mundo até compartilha o mesmo objetivo final, como acontece naqueles desafios de design da NASA. Só que o trabalho é feito de forma independente. A palavra-chave aqui é autonomia. É fundamental proteger os participantes da influência uns dos outros para garantir que as ideias sejam originais. O objetivo aqui é gerar o maior número possível de soluções únicas para só depois escolher a melhor. Então, escolher a estrutura certa é a primeira grande decisão estratégica. É o papel do líder desenhar o campo de jogo. Mas pensa bem, ter o estádio perfeito não garante a vitória no campeonato, né? É preciso preparar os jogadores. A estrutura por si só é só metade da história. Vamos para a outra metade? Aquela que de fato define quem ganha o jogo? O nosso ambiente interno. E aqui a gente entra num território simplesmente fascinante. Essa frase é forte, é provocadora, mas a neurociência mostra que ela é muito real. A maior parte do que a gente faz no dia a dia é governada por reações automáticas, por padrões que fomos construindo. Alta performance não é sobre lutar contra isso, mas sim sobre entender e treinar essas reações para que elas joguem a nosso favor. Bem-vindos ao nosso ambiente interno, a nossa mente. Sabe quando a gente está num estado de alta performance? O cérebro não trabalha mais, ele trabalha de forma mais inteligente. O nosso raciocínio lógico e deliberado diminui, e o processamento de informações muda para áreas neurais que são mais rápidas, mais intuitivas. É a maestria em ação. E para entender como isso funciona, a gente pode usar o modelo dos 2 sistemas de pensamento. O sistema 1 é o nosso piloto automático, rápido, instintivo. É ele que está no comando na maior parte do tempo. Já o sistema 2 é o piloto consciente. Ele é lógico, analítico, mas ele gasta uma energia danada. Então, se a gente não fizer um esforço consciente, adivinha quem assume o controle? Pois é, o sistema 1. O mais interessante nessa imagem aqui é a metáfora visual. O objetivo não é apagar o nosso instinto, que está representado ali pelo coração. A ideia é usar nossa deliberação, o cérebro, como uma espécie de polia, sabe? Um contrapeso para a gente conseguir avaliar se aquela reação instintiva é a melhor para aquele momento específico. A verdadeira liberdade de escolha mora justamente nesse pequeno espaço que a gente cria entre um estímulo e a nossa reação a ele. E essa imagem aqui, ela resume a estratégia de um jeito brilhante. Anos e anos de estudo, de prática,
tudo isso constrói o nosso mapa mental. Mas na hora H, na hora de agir, de tomar decisão sob pressão, não dá para ficar olhando o mapa. A gente precisa confiar no território, ou seja, na nossa intuição, que foi treinada e refinada por toda essa preparação. A maestria não é só racional, ela é, acima de tudo, intuitiva e baseada na experiência. Ok, a gente já entendeu a ciência por trás da alta performance. Mas a pergunta que fica é, como é que a gente traduz essa teoria toda em resultado prático? Em algo que dê para medir? É aqui que entra o que a gente pode chamar de engenharia pessoal, um kit de ferramentas para que cada pessoa na equipe consiga operar no seu máximo potencial. Começando pela clareza mental, 3 ações de implementação imediata. Primeiro, antes de olhar qualquer celular ou e-mail, defina por escrito as 3 únicas prioridades do dia. Isso ancora o foco. Segundo, trabalhe em blocos de 25 minutos de foco total, sem interrupção. Isso acaba com o custo da multitarefa. E terceiro, se sentir que travou num problema, simplesmente levante e mude de ambiente por 10 minutos. Essa mudança de cenário pode destravar a solução. Alta performance também é sobre gestão de energia, que é um dos maiores gargalos silenciosos nas empresas. Mais 3 ações rápidas. Para acalmar o sistema nervoso em momentos de estresse, faça de 3 a 10 respirações bem profundas. A cada 90 minutos de trabalho focado, faça uma pausa ativa. E, depois do almoço, uma caminhada de 10 minutinhos ajuda a manter o foco e evitar aquela queda de produtividade da tarde. E, por fim, o ambiente físico, que tem um impacto direto na nossa performance mental. São ajustes simples, de baixo custo, mas com retorno imenso sobre a atenção. Deixar a mesa de trabalho limpa para reduzir o ruído visual, silenciar grupos de mensagens que não são urgentes, dificultar o acesso às distrações, tipo mover os apps de rede social para a segunda tela do celular, e que tal trocar 15 minutos de rolagem infinita por 15 minutos de silêncio. São pequenos ajustes com grandes resultados. E agora a gente finalmente conecta todos os pontos. De um lado, a gente tem o desenho cuidadoso do ambiente externo, da estrutura. Do outro, o cultivo do nosso universo interno. É exatamente na junção desses 2 mundos que a mágica da inovação acontece. Vamos para a síntese. E o ponto crucial é este. O jogo da inovação não se ganha tendo que escolher entre uma grande estratégia ou grandes talentos. O sucesso de verdade, a inovação que perdura, vem da harmonia perfeita entre os dois. Acontece quando a estrutura da empresa potencializa a mente preparada, e a mente preparada sabe como extrair o máximo daquela estrutura. É um sistema. Então a gente encerra com um chamado à ação, uma reflexão para a liderança. Olhando para a sua organização, para a sua equipe hoje, a pergunta final é esta. O campo de jogo que foi desenhado e os jogadores que estão sendo preparados, eles estão em total sintonia? O alinhamento entre a sua estrutura externa e o seu ambiente interno está otimizado para a vitória? Porque a resposta para essa pergunta é o que vai definir o próximo grande salto de performance.